Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é fundamental no nosso sistema de justiça, mas que, vamos combinar, gera muita dúvida: o inquérito policial. Ele é basicamente o pontapé inicial de quase todo o processo criminal. Vamos entender como ele funciona? Então, vamos partir dessa pergunta bem direta. Alguém vai até a polícia e relata um crime. E aí? O que acontece depois? É a partir desse momento que uma engrenagem bem complexa do Estado começa a girar. E é essa engrenagem que a gente vai desmontar aqui. Bom, a primeira resposta oficial do Estado a essa notificação de crime é justamente a abertura de um inquérito policial. Mas na prática, o que isso realmente significa? O que é esse procedimento? Olha só, o ponto-chave aqui, e é bom a gente deixar isso bem claro, é que o inquérito não é um julgamento, tá? De jeito nenhum. Ele é um procedimento administrativo, uma fase de preparação. Pensa nele como a polícia juntando as primeiras peças de um quebra-cabeça para tentar entender o que aconteceu. E essa investigação tem uma função dupla que é fascinante. Por um lado, ela serve para preparar, para construir um caso que tem um mínimo de sustentação. Por outro, ela funciona como um verdadeiro filtro. E esse filtro é importantíssimo, porque ele evita que acusações sem pé nem cabeça cheguem aos tribunais, protegendo não só o sistema judiciário de perda de tempo, mas também qualquer pessoa de uma acusação injusta. Certo, entendido o conceito, mas como isso funciona no dia a dia? Para sacar essa dinâmica, a gente precisa olhar de perto para quem são as figuras principais e quais são os passos dessa investigação. No centro de tudo, quem comanda o espetáculo é o delegado de polícia. Ele é o maestro da investigação. É ele quem decide os próximos passos, quais pistas seguir, quem vai ser ouvido, que tipo de prova buscar. Claro, tudo isso com uma certa liberdade de ação, a tal da discricionariedade, mas sempre dentro do que a lei permite. E as ações costumam seguir um roteiro bem metódico. Começa com algo crucial: preservar a cena do crime, isolar tudo para a perícia trabalhar. Depois vem a fase de ouvir as pessoas, a vítima, as testemunhas e também o interrogatório do suspeito. Ao mesmo tempo, a polícia vai apreendendo objetos, pedindo laudos, enfim, juntando tudo que possa servir como prova. E, claro, essa investigação não pode ser eterna, né? Existem prazos e são bem rígidos, viu? Principalmente se o suspeito estiver preso. Nesse caso, a coisa aperta. O prazo é de só 10 dias para concluir o inquérito. É uma urgência total. Agora, se a pessoa investigada está em liberdade, o prazo é de 30 dias e aí sim ele pode ser estendido se o juiz autorizar. E tudo isso nos leva a um ponto de tensão que é central em qualquer democracia. Como é que o Estado consegue investigar um crime de forma eficiente sem passar por cima dos direitos de todo cidadão? É um equilíbrio delicado. Uma das principais características do inquérito e que às vezes causa confusão é o sigilo. Mas pensem bem, isso é estratégico. Se cada passo da investigação fosse anunciado publicamente, seria muito fácil para um culpado destruir provas, combinar histórias ou simplesmente fugir. O sigilo é uma ferramenta de trabalho. Só que esse sigilo não é absoluto. E aqui entra um contrapeso fundamental. O Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante 14, deixou isso bem claro. O advogado de defesa tem o direito, sim, de acessar todas as provas que já foram juntadas, que já foram documentadas no inquérito, ou seja, o sigilo é para as diligências que ainda vão acontecer, e não para o que já foi feito. Isso se traduz em direitos bem concretos para quem está sendo investigado. O famoso direito de ficar em silêncio, por exemplo. O direito de ter um advogado presente o tempo todo. E esse advogado não fica só assistindo, não. Ele pode acessar o que já foi produzido e até pedir que a polícia realize novas diligências. É a defesa atuando desde o começo. E aí, conforme a investigação avança, pode chegar um momento em que as suspeitas se concentram numa pessoa específica. E isso leva a um dos atos mais sérios e formais de todo o inquérito. Esse ato se chama indiciamento. É quando o delegado, depois de analisar tudo o que foi coletado, chega à conclusão de que existe uma probabilidade real de que aquela pessoa tenha cometido o crime. Veja bem, não é uma sentença de culpa, é um juízo de probabilidade, mas é um momento em que a investigação aponta um dedo formalmente. E ser indiciado muda o status da pessoa completamente. Ela deixa de ser apenas uma investigada para se tornar indiciada. É o foco principal da investigação a partir dali. E o mais importante, esse ato não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser um capricho. Ele tem que ser muito bem fundamentado nas provas que estão no papel. Pois bem, depois de toda a apuração dos depoimentos, das perícias e talvez de um indiciamento, o inquérito policial chega à sua conclusão.
o relatório final é feito. E aí, quais são os possíveis destinos? O trabalho da polícia termina e a bola passa para outro jogador, o Ministério Público. O delegado envia todo o inquérito para um promotor de justiça e é o promotor quem vai analisar tudo e tomar a grande decisão. Tem elementos suficientes para levar esse caso para a justiça? Ou o melhor a fazer é pedir o arquivamento? E essa decisão de arquivar o caso nos joga direto num debate jurídico super atual. No sistema que vale hoje, o promotor pede o arquivamento, mas o juiz precisa concordar. É um controle externo. Só que existe uma lei mais nova, que está suspensa por decisão do STF, que muda isso. A ideia dessa nova lei é que o controle seja interno, dentro do próprio Ministério Público, sem a necessidade do aval do juiz. E por que essa discussão é tão importante? Porque ela mexe no coração do sistema de freios e contrapesos, na separação de poderes. É uma briga de gigantes sobre quem deve dar a palavra final para encerrar uma investigação. É sobre garantir autonomia para o acusador, mas sem abrir mão da fiscalização de outro poder. No fim das contas, voltando à nossa ideia inicial, o inquérito policial é isso, um filtro essencial, um mecanismo pensado para separar o joio do trigo, garantindo que só os casos com um mínimo de fundamento e provas cheguem, de fato, a se tornar um processo judicial. E a gente termina com a pergunta que está no centro do debate hoje. Se o inquérito é esse filtro, quem deve ter o poder final de desligar a máquina? O próprio promotor, que é o dono da acusação, ou um juiz, atuando como um fiscal externo do sistema? Essa é uma questão fundamental sobre o equilíbrio de poder na nossa justiça.